Oi, eu sou o Caio Rizek, da FMU. Nós vamos falar sobre metodologia e prática de ensino, propondo aprendizagem baseada em resolução de problemas. A nossa ideia é trazer experiências de aprendizagem, objetivando a investigação e construção de significado. Iremos trabalhar o tema transversal orientação sexual, a mulher e o homem em nossa sociedade. O nosso público-alvo são alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2, e o nosso fundamento se encontra na BNCC, que seria identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns dos seus problemas relacionados ao papel do homem e da mulher e a forma como a sociedade o apresenta. Então vamos lá. Aqui o esporte, destacado aí o texto da BNCC, e a nossa metodologia consiste em 6 passos nesse percurso para a gente conseguir ter essa experiência de aprendizagem significativa, né? Então, o primeiro passo seria memorizar quais são os valores olímpicos, e eu vou mostrar já quais são eles. A partir dessa memorização, compreender quais mensagens esses valores olímpicos transmitem à nossa sociedade. Então, dando sequência, aspectos discriminatórios no esporte, convidamos a ter essa reflexão e, em seguida, analisar os valores olímpicos promovem a igualdade social ou desigualdade social. Como que é isso no processo histórico? Principalmente a questão da participação da mulher nos Jogos Olímpicos. Vamos mostrar no vídeo e convidar vocês a refletir sobre isso. Quais conceitos integradores desses valores olímpicos são eficazes para que a gente consiga promover a equidade social a partir do esporte na escola. Essa última etapa de criação seria a gente pensar em como promover a equidade social. E aí convido vocês a refletirem sobre o seguinte: seria possível a gente resolver todos os problemas do mundo? Imagino que não. Mas e se a gente pensar em resolver ou promover a equidade social a partir da sala de aula, a partir das nossas aulas de educação física? Transmitir isso, esses valores, esses conceitos integradores para a escola, e da escola para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Será que assim a gente consegue pensar em transformar? Eu acredito que esse possa ser um bom caminho. E aí me permita aqui citar a frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E então acho que essa é a nossa proposta. Então vamos lá. Valores olímpicos: respeito, amizade e excelência. Vamos assistir agora um vídeo e eu convido vocês a refletirem. Será que esses valores são realmente aplicados? No processo histórico da participação feminina nos Jogos Olímpicos, será que isso ocorreu? Então vamos ver. Que tenhamos uma sessão de cinema crítica e reflexiva. Se nas Olimpíadas do Rio as mulheres foram destaque em vários esportes, vale lembrar que nem sempre foi assim. Atletas femininas só puderam participar dos Jogos em 1900. O pai das Olimpíadas modernas, Pierre de Coubertin, acreditava que a inclusão delas era impraticável, desinteressante, antiestético e incorreto. Algumas coisas mudaram desde então, a começar pela quantidade de mulheres. Se em 1964 elas eram 13% dos atletas, em 2016 foram 45%. E desde 2012, todos os esportes têm modalidades femininas. Agora, o desafio principal é mudar a maneira como as mulheres são representadas. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que em notícias e nas redes sociais, os homens têm mais espaço e tempo de informação. Opa, pausa para reflexão. Vocês viram aí que tem uma pesquisa feita indagando sobre quais palavras foram associadas, né? A mulher e o homem. O que vocês acham? Vamos pensar sobre isso? Nessa perspectiva, vocês concordam com o que foi dito? Vamos ver já. E a partir daí eu trago esse problema. Como promover a equidade entre homens e mulheres? E enquanto as atletas são associadas a palavras como velha, grávida, casada e solteira, os homens são descritos como rápidos, fortes, grandes e ótimos. Apesar dos avanços, o caminho para a igualdade ainda é longo. Elas são fortes, resistentes, perseverantes e têm totais condições de encarar homens de igual para igual. É bonito dizer coisas desse tipo. O problema é que estaríamos mentindo. Mulheres não são capazes de vencer homens na maioria dos esportes, a começar pelo físico.
O coração dos homens bombeia mais sangue que o das mulheres a cada batida. O pulmão deles consegue captar mais ar a cada respiração. O sangue é mais eficiente no transporte de oxigênio e os músculos são mais fortes. Essas diferenças fazem os homens serem mais rápidos nas provas de velocidade e aplicarem ainda mais força nas provas que dependem de força. Isso não significa que elas jamais irão alcançá-los. As mulheres foram historicamente segregadas, até impedidas de praticar muitas modalidades. Ok, estão bem claras as diferenças fisiológicas entre os homens e as mulheres, principalmente nos aspectos muscular, cardiovascular e cardiorrespiratório. Mas eu convido vocês a refletirem sobre o seguinte aspecto: e a segregação histórica que houve? Quais são os impactos dessa segregação da mulher no processo de evolução do esporte? Desde a quantidade de praticantes que temos hoje, o desenvolvimento científico, incentivo, investimento, divulgação e o próprio protagonismo. Por que o homem hoje tem mais protagonismo do que a mulher? Será que essa segregação histórica tem impacto nesse processo de evolução? Elas evoluíram, mas não na mesma proporção dos homens. Veja, por exemplo, os 100 metros livre, a prova mais nobre da natação. O americano Nathan Adrian venceu o evento na última Olimpíada, com 47 segundos e 52 centésimos. Um tempo impossível para a alemã Britt Steffen, atual recordista mundial entre as mulheres. Mas vamos ampliar essa comparação e pensar em todos os campeões olímpicos dos 100 metros. Nessa imensa piscina imaginária, povoada apenas por homens vencedores, como se sairia a melhor mulher? Pois bem, o tempo de Brita a colocaria como campeã dos Jogos de 1968. Ela deixaria para trás 14 grandes campeões homens. Um número menor de praticantes implica em uma seleção menor e, consequentemente, em resultados menores. Ao longo dos anos, as mulheres vão entrando no esporte e essas diferenças vão diminuindo. A última Olimpíada, disputada em 2012, foi um marco nesse sentido. Teve a maior porcentagem de mulheres da história, 44% dos participantes. Pela primeira vez, todos os 204 países presentes na competição levaram atletas de ambos os sexos. Houve competições femininas em todos os esportes. Então vamos ver agora em números absolutos e percentual a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Então, desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, 1896, não houve nenhuma participação, nenhuma mulher participou. Em 1900, em Paris, houve a primeira participação feminina, ainda muito pequena, né? Apenas 22 mulheres participaram dos Jogos Olímpicos. E no decorrer dos anos a gente percebe uma evolução considerável, né? Nas últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro foram 5.185 mulheres, o que representa 44,9%. A perspectiva para Tóquio 2020 é de cerca de 49% de mulheres participando, o que é uma coisa muito legal. Em termos numéricos, pode-se dizer que existe uma equidade hoje. Por conta desses resultados, a tendência é que as mulheres recebam mais incentivos, cresçam e apareçam. E aí, casos que hoje parecem apenas exceções podem se tornar muito mais comuns. Casos como o que ocorreu em 1926, quando Gertrude Ederl nadou os 35 quilômetros do Canal da Mancha em 14 horas e 31 minutos, 2 horas mais rápido que a melhor marca de um homem até então. Ou de Toni Stone, que em 1953 fez melhor do que muito marmanjo e conseguiu se tornar a primeira mulher a atuar em uma grande liga de beisebol. A tenista Billie Jean King incendiou o mundo em 73 ao derrotar Bob Riggs, um machista falastrão, por 3-0. Em 2006, Micaela Hudson ganhou de todos os homens na disputa do Campeonato Estadual de Luta Olímpica nos Estados Unidos. Ainda são casos isolados, só que o jogo está mudando, ficando menos desigual. Mérito delas. Fortes, resistentes, perseverantes. Gentlemen, it's time to rock the rock. E nesse sentido, pensando em equidade, algumas ações para proporcionar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres aqui no contexto dos Jogos Olímpicos. Então, em Tóquio 2020, homens e mulheres juntos em competições, modalidades esportivas mistas. Ocorrerá
agora nos Jogos Olímpicos, o que é muito legal. Ainda em Tóquio 2020, foi exigido que todos os comitês olímpicos nacionais tivessem pelo menos um atleta mulher e um atleta homem em cada equipe. Também denota aí uma certa incentivo, né, a termos uma equidade. E pensando já nas próximas Olimpíadas, em Paris, de novo Paris 2024, haverá o mesmo número de vagas e consequentemente de medalhas para homens e mulheres. Então essas são algumas ações. Agora eu convido vocês a pensarem e colocarem em prática, lembra da nossa metodologia, a criação. Vamos criar estratégias e ações para que a gente consiga promover a equidade entre homens e mulheres a partir da nossa sala, da nossa aula de educação física, depois para a escola, comunidade, bairro, cidade, e quem sabe um dia a gente possa dizer que essa história de machismo, de protagonismo de homem em relação à mulher era uma coisa do passado, né? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato, deixa aqui meu e-mail, minhas redes sociais. Vamos trocar ideia, produzir conhecimento. É disso que a gente está precisando. Valeu, muito obrigado e até mais.